Direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar de política internacional. Eu converso com a Flávia Lopes de Araújo, que é coordenadora da FESP-SP e professora do Instituto Mauá de Tecnologia. Flávia, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Vamos começar falando da reunião do G7, que foi ampliada, tem convidados, não é? O Brasil vai participar, inclusive, mas hoje foi mais especificamente dos 7 países. E teve o acordo entre Estados Unidos e Ucrânia com o apoio do G7 para fornecer à Ucrânia um empréstimo de 50 bilhões de dólares, o prazo de 10 anos para reforçar as defesas ucranianas contra forças russas, não é? Então é um posicionamento do G7. Eu queria saber como é que você vê a perspectiva a partir daí, porque isso já é uma certa provocação contra Putin, que tem reforçado o armamento de modo geral, tem ameaçado a OTAN, no caso de a Ucrânia ser incluída no bloco, não é? Você acha que pode avançar nesse sentido? Primeiro, eu acho que essa é uma resposta importante da União Europeia, uma vitória da Giorgia Meloni, porque ela já estava tentando esse acordo, não tinha uma perspectiva que saísse nessa cúpula, e aí ela conseguiu costurar esse grande acordo para que saísse, então, essa doação, esse empréstimo para o Zelensky, que precisa muito dessa ajuda para continuar na batalha contra a Rússia e desenvolvendo aí a guerra, né? Continuar se defendendo, na verdade, dessa ameaça que a Rússia representa. É longo prazo, né? Com o acordo de 10 anos. E aí eu queria saber em que medida que isso pode travar ações contrárias, por exemplo, de Trump na eventualidade de uma vitória dele nas eleições deste ano. Isso complica muito o cenário, porque, de fato, o G7, até estava pensando no nosso G20 agora. O G7 é um grupo menor, nascido em 75, informal. É um grupo de governança para discutir os grandes temas da atualidade, como, por exemplo, na época que ele foi criado, a crise do petróleo, várias guerras que ocorreram de lá para cá, e agora o grande tema é a guerra da Ucrânia, porque isso ameaça diretamente a Europa. Mas o que nos interessa é que, caso o Trump seja eleito, isso vai criar um imbróglio, né? Para que lado ele vai? A gente não sabe. Ele é conhecido já por romper com acordos internacionais. Então, e mesmo agora em campanha, ele disse que não apoiaria a OTAN, não daria dinheiro. Ele é contra essas contribuições, ele acha que os outros países dão menos que os Estados Unidos, então tem essa questão já colocada. Muito forte. Até quando ele estava no governo dos Estados Unidos, ele falava claramente, abertamente contra a OTAN, que era um dinheiro jogado fora e uma ajuda desnecessária aos europeus. E ele não mudou essa posição, mesmo com essa guerra em curso agora na Europa. Então, o que a gente espera é que ele não cumpra de novo esse tipo de acordo e faça tradicional rompimento, como ele já fez com outros acordos. A gente vai ter que esperar o resultado das eleições americanas para saber que direção que a política externa dos Estados Unidos vai tomar a partir disso. Por agora, é uma boa notícia para o Zelensky e uma vitória política para a Giorgia Meloni, que então sai muito fortalecida na Europa, na Itália, claro, na Europa, e como uma líder dessa nova extrema-direita. Ainda em relação a essa questão, é importante lembrar que não são recursos dos Estados Unidos, eles vão utilizar juros gerados por ativos russos que foram congelados na ação dos países ocidentais contra Putin. Então, foi retido o dinheiro, as reservas que eles tinham no exterior e a partir da rentabilidade disso é que se vai garantir os 50 bilhões. Então, não é uma ação só dos Estados Unidos, embora tenha sido assinado por Joe Biden. Agora, você falava de Giorgia Meloni e a gente está numa fase aí de avanço da direita, né? E ela tem um posicionamento de direita só contra Putin. É diferente de outros países, outros partidos de direita que têm uma proximidade com Putin, tem possibilidade inclusive com Orbán, não é? E nós tivemos as eleições para o Parlamento Europeu que colocou toda essa situação do G7, por exemplo, em posições de maior fragilidade, né? Macron, por exemplo, diante da derrota, ele convocou eleições para a Assembleia lá. Ele jogou as fichas mesmo numa atitude mais extrema. A Alemanha tem eleição daqui a um ano também. O partido do chanceler Olaf Scholz saiu derrotado. Como é que você vê essa configuração possível do novo Parlamento Europeu? Até é interessante você colocar isso, Denise, porque o que acontece é que a própria cúpula do G7 estava muito para baixo, assim, não se esperava muitas coisas saindo dessa cúpula, porque os países envolvidos das 7 economias estavam muito
nas cordas, né, por conta da configuração dessa extrema-direita nos seus países e depois nessa questão do Parlamento Europeu. Então, esse acordo que saiu hoje com as reservas, com esse dinheiro que estava retido nos bancos europeus em ajuda agora à Ucrânia, é uma novidade importante. Mas em relação ao Parlamento Europeu, essa configuração nova muda mesmo o contexto da política europeia e para o Macron, por exemplo, acaba servindo como um referendo ao seu governo. Isso virou uma espécie de tradição. As eleições parlamentares da União Europeia, que é um órgão supranacional, acabam servindo para os eleitores franceses insatisfeitos com o governo de plantão como um referendo. Olha, a gente está não satisfeitos com o Macron, então a gente vota no que é o oposto a ele. Só que isso tem um reflexo depois nas eleições internas, domésticas. E o que o Macron fez foi uma aposta. Então, é isso que vocês querem dentro da França? Então, vocês elegeram para o nível supranacional. Veremos o que vocês, cidadãos e cidadãs, escolhem agora para o nível interno. Então, é como uma provocação, né? Ele foi provocado e respondeu com uma provocação. E a gente não sabe o que vai sair disso, qual vai ser a resposta desse eleitorado. E a gente espera que isso aconteça em outros países europeus, nos quais os eleitores estão insatisfeitos. Então, tem essa dinâmica entre as eleições supranacionais e a de cada país europeu, né? E forma todo esse contexto que se fortalece. No parlamento a previsão é que 130 vagas fiquem com a extrema-direita das 720 vagas, né? Então, é um avanço, não é que eles vão dominar tudo, exato, mas tem o centro-direita, né? Centro-esquerda. Então, você tem uma pendência maior, uma tendência para a direita mesmo. Exato. Você vê um crescimento muito alto dessa ideologia na Europa toda, através dessas eleições. Parece pouco, mas avançou-se muito. Pensa que é uma quarta onda que a gente chama da extrema-direita, não da direita tradicional que a gente conhece, mas ligado ao Estado de Direito. Essa extrema-direita ela tem outros valores, principalmente o nacionalismo, a xenofobia, uma ideia de Europa para os europeus, mais ou menos assim. É contra os imigrantes, que é o mesmo posicionamento também de parte do eleitorado dos Estados Unidos que apoia Trump. Exatamente. Essa extrema-direita, ela se conecta, né? Ela tem alguns ideais parecidos, ao mesmo tempo que em alguns pontos eles divergem. Tem essa questão do nacionalismo, que na verdade está contra os imigrantes, é uma posição de fechamento mesmo maior dos países, mas tem a questão também de costumes, a questão do aborto é colocado, inclusive Giorgia Meloni citou isso hoje. Tem uma pauta que é anti as medidas de combate ao aquecimento global. Exato. Mesmo diante das evidências da piora das condições climáticas, uma parte da direita ainda é contra, não é? Exatamente, anti-mudança climática, né? Medidas que combatam a mudança climática. Então, eles são parecidos nessas pautas gerais, nacionalismo, xenofobia, populismo, essa ideia muito forte de que nós estamos representando a verdadeira democracia, o verdadeiro povo, contra uma elite corrupta, mas sem especificar quem é essa elite, quem é esse sistema que eles tanto falam. Agora, e o Brasil nessa posição toda? O Brasil que defende que a Rússia e a Ucrânia sentem na mesa para uma negociação direta, não apenas para se estimular o confronto. Em relação ao Reino Unido, ele apoia o Partido Trabalhista, sendo que Sunak está junto lá com o G7, discutindo essas medidas contra a Rússia, de proteção da Ucrânia. Como é que você vê o Brasil nesse contexto? Para o Brasil, uma situação difícil agora se sentar com esse G7, com tantas figuras como a própria Meloni de extrema-direita. A gente se choca entre ideologias, mas ao mesmo tempo o Brasil tem uma ótima relação em termos de política externa com todos esses países do G7. Então é uma oportunidade também de sentar e colocar a posição brasileira nesses grandes temas globais. O que nos assusta um pouco em relação a essa extrema-direita que surge, que se torna mais forte agora na Europa, são as questões comerciais, porque é muito difícil que agora o acordo entre o Mercosul e a União Europeia passe, ou seja ratificado pelos 27 estados, né? Porque ele tem que passar ainda por cada parlamento nacional. Porque é uma outra pauta da extrema-direita, que é um protecionismo comercial muito forte. Então, isso vai atrapalhar não só o acordo com o Mercosul, mas com outros grandes blocos e outros acordos que a União Europeia tem tentado fechar pelo mundo e que faz parte dessa política externa da União Europeia, né? Acima
até das políticas externas de cada país membro. E agora vamos acompanhar a participação do Brasil, porque agora o Lula também vai estar nas próximas reuniões. Desta vez foi só o G7 e depois a formação do parlamento. Eu agradeço muito a participação da Flávia Loz de Araújo, coordenadora da FESP-SP e professora do Instituto Mauá de Tecnologia. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada. Com vocês.